Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que seus corações estejam repletos da paz de Jesus, da paz que nós temos na presença de Jesus. A história sugerida para esse final de semana vai falar sobre fé. Conta mais um trecho da história da vida ali de José Bates, que nós começamos na semana passada. Para essa história, você pode levar um envelope assim, que você mesmo pode fazer, e dentro desse envelope você pode colocar uma nota de US$ 10. De repente você pode imprimir da internet uma nota de US$ 10 e colocar dentro, né? Ou então você faz de papel, simples assim, para as crianças terem uma ideia, né? E coloque então dentro do envelope, ok? Nessa história também é mencionado 2 quilos de farinha. Se você quiser, você pode então levar também ali, quem sabe, um saco escuro, escrever por fora 2 quilos de farinha, ou se for um saco transparente, onde mostra a farinha de trigo branca, né? Para que as crianças tenham a ideia de 2 quilos de farinha, também é um outro recurso que você pode usar. O texto bíblico que nós vamos usar nessa história está em Salmos, capítulo 71, e nós vamos ler o versículo 5, que na minha versão, que é a internacional, diz assim: Pois tu és a minha esperança, em ti está a minha confiança desde a juventude. Então, vamos à história. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Já aconteceu alguma vez lá na casa de vocês de a mamãe ir preparar assim alguma coisa e de repente perceber que está faltando um ingrediente? Já aconteceu isso na casa de vocês? Ah, comigo já aconteceu várias vezes também. Eu penso em fazer um bolo, não tenho ovo, ou não tenho leite, ou tem pouco fermento. Isso acontece, não é? A história de hoje conta algo parecido que aconteceu com José Bates. Vamos ver como ele resolveu essa situação? Bem, vocês se lembram que José Bates tinha sido capitão de navio e ele fez grande fortuna até se aposentar. Mas depois que ele se aposentou, ele esteve disposto a usar todo o seu dinheiro na pregação do Evangelho. Ele ali ajudou na edição de livros, revistas, para que as verdades que ele havia aprendido na palavra de Deus fossem espalhadas para o maior número de pessoas possíveis. E houve época em que José Bates teve que viver com muito pouquinho, bem pouquinho dinheiro. Mas José Bates sempre confiava em Deus e a sua frase preferida era: O Senhor proverá. Vamos repetir juntos? O Senhor proverá. O que quer dizer? O Senhor vai dar um jeito, o Senhor vai nos dar o que precisamos. E essa era a frase dele. Certo dia, a esposa dele, Prudence, estava fazendo pães. Então ela disse para José Bates: Olha, preciso de farinha para terminar os pães. E então ele disse: sim, quanto você precisa? E ela disse: 2 quilos. Então José Bates foi até a mercearia e comprou os 2 quilos de farinha e mais algumas coisas. Quando José Bates chegou em casa com aquela comprinha e os 2 quilos de farinha, a esposa dele, Prudence, ficou muito brava. Ué, por que será que ela ficou brava? Não era isso que ela precisava? 2 quilos de farinha? É que naquela época, somente as pessoas muito pobres mesmo, compravam farinha por quilo. As pessoas normalmente compravam barris cheios de farinha. Então ela ficou muito brava e disse para José Bates: Eu não acredito que um homem que foi capitão de navio teve a coragem de ir até a mercearia comprar apenas 2 quilos de farinha. José Bates então disse para ela: Fiz essa compra com os últimos centavos que eu tinha. Então a esposa dele começou a chorar e disse: O que vamos fazer? Preocupada porque eles estavam realmente sem dinheiro agora. Mas José Bates, que era um homem que tinha aprendido a ter tanta fé em Deus e gratidão também ao Senhor, disse para ela a sua frase preferida, que vocês se lembram qual é?
O Senhor proverá. Exatamente, foi o que ele disse para ela. O Senhor proverá. E Deus realmente proveu. Sabe como? José Bates precisou ir até o correio, porque havia uma correspondência para ele lá. Ao chegar no correio, recebeu o envelope. E quando ele abriu o envelope para ver o que havia dentro, sabe o que havia? Uma nota de US$ 10. Era muito dinheiro para aquela época, sabia? Ele ficou muito feliz e grato a Deus. Ele pôde comprar um barril de farinha e mais outras coisas que ele precisava. Tem um versículo na Bíblia que combina muito bem com essa história de José Bates. O texto está no livro de Salmos, capítulo 71, e o versículo 5. Olha o que diz: Pois tu, Senhor, és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança. José Bates foi um homem que aprendeu a viver pela fé. Esse é um bom jeito de viver, não é mesmo? Vivermos pela fé, vivermos sempre com muita fé no coração. Deus cuidou de José Bates e de sua família. Se eu e vocês confiarmos em Deus, o Senhor também sempre cuidará de nós e de nossa família. Amém? Ele sempre nos dará o que precisamos. Vamos viver com fé e principalmente sempre com muita gratidão no coração por tudo, por todas as coisas que Ele já tem nos dado. Amém? Vamos orar? Nosso querido Deus, obrigado por ser o nosso Pai. E como nosso Pai, o Senhor sempre nos dará aquilo que precisamos e que é bom para nós. Nos ajude a termos sempre muita fé no coração e gratidão a Ti. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima história.